O vídeo de hoje é falando sobre correção por temperatura de ar em relação à mistura e avanço de ignição. Então fica aí que você vai entender bem sobre esse assunto. A pergunta de hoje, Deft Education Responde, é do Gustavo Alves. Aliás, ele mandou 2 perguntas para o nosso canal. Ele realmente está com curiosidade sobre esse assunto. E ele fala o seguinte: Christian, excelente aula, como sempre, porque ele assistiu uma das nossas lives. Você já entrou no assunto sobre alimentação, sobre resfriamento de ar admitido. Explica para a gente como proceder em acertos de carros com intercooler ou ice cooler, né? A gente vai entender também os 2 conceitos. Devemos simplesmente fazer a correção por temperatura de ar ou acertar o mapa principal? Devo usar o mesmo lambda e ponto de ignição? Ótimas perguntas, Gustavo, e a gente vai falar disso agora. Bom, primeiro a gente tem que entender uma questão bem importante. Motores turbo, ele produz um aumento de eficiência volumétrica. A roda compressora, né, na verdade a gente tem a roda compressora ligada a um eixo solidário a uma turbina ligada ao escape. E aí ao movimentar a roda compressora, eu vou admitir ar e comprimir esse ar no coletor de admissão. E ao bombear esse ar para o motor, eu vou aumentar a eficiência volumétrica. A questão é a seguinte, tá? Parte desse bombeamento, ele acaba gerando atrito com o ar e um aquecimento. Quanto maior for a velocidade da minha roda compressora, maior vai ser o atrito das moléculas do ar atmosférico e maior vai ser o aquecimento do ar. Então eu ganho para um lado, né? Eu gero um aumento de eficiência volumétrica porque eu estou aumentando aí a vazão de entrega e consequentemente produzindo pressão no coletor de emissão, mas automaticamente essa pressão, né, essa resistência vai gerar mais atrito das moléculas do ar atmosférico e consequentemente vai produzir mais calor. E o intercooler é nada mais nada menos do que um trocador de calor ar-ar, ou seja, está passando o ar da pressurização e eu tenho o ar atmosférico cruzando nesse nosso radiador frontal do veículo, normalmente frontal, em alguns casos não, mas normalmente é frontal. E aí eu tenho uma troca ar-ar, ou seja, o ar atmosférico está passando num radiador e esse radiador está diminuindo a temperatura do ar admitido que foi aquecido pela nossa roda compressora. Existe um outro sistema chamado water cooler, onde circula água ao contrário do ar. Aí passa a ser um trocador de calor água-ar. A água ela tem uma maior densidade, ela tem uma maior capacidade de troca térmica, consequentemente ele acaba sendo muito mais eficaz. Muitos carros novos, turboalimentados, são providos ou utilizam um sistema aí de water cooler. E em algumas competições a gente usa uma coisa melhor ainda, o ice cooler, naquela caixa de isopor que a gente bota a cerveja, sobra aquela água muito gelada, né? Então aquela mistura de água com gelo me produz uma queda de temperatura muito grande e eu vou utilizar o chamado ice cooler. Na verdade é água com gelo, essa água gelada vai circular nesse trocador de calor e vai ter uma capacidade aí muito maior, principalmente utilizada em carros de competição na modalidade arrancada. Mas tem uma questão muito importante, tá? A temperatura do ar da admissão, ou seja, a temperatura que nós medimos com sensor no pleno da admissão, ela é uma. Porém, a temperatura admitida pelo motor pode ser outra, normalmente menor do que a temperatura do ar admitida. Então, eu já tenho uma certa diferença, ou seja, quando eu utilizo combustíveis oxigenados, etanol, metanol, eu atomizo esse combustível na região ali pré-válvula. Esse processo de atomização, esse processo de vaporização do combustível numa região muito quente, ele acaba aí, através do calor latente de vaporização, roubando energia do meio, consequentemente, a temperatura do ar admitido, que está na pressurização, que está
na pleno da admissão, ela acaba aí diminuindo quando entra no motor, que acaba sendo benéfico. E por isso que muitas vezes se utiliza misturas mais ricas, tá bom? Mas vamos continuar aí com esse conceito aí de acerto. Primeiro a gente tem que entender os porquês e agora a gente vai falar sobre o acerto, tá? Observem nessa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, que o ar, ao alterar a sua temperatura, também altera a densidade. Perceba que no quadrado azul, a gente tem aí uma concentração maior de moléculas, né, do ar atmosférico, elas estão mais pertinhas, por quê? Ela está com uma temperatura mais baixa. Quando a temperatura sobe, produzida lá pelo nosso compressor do turboalimentador, consequentemente aumentando a temperatura, ela fica mais dispersa. Então, o ar, ou a mistura ar-combustível, né, no resultado final, ela vai ficar mais densa quando a temperatura do ar admitido é menor. E aí eu trouxe uma relação bem interessante que vai dar um norte, tá? Para te poder entender qual é digamos assim, um ponto de partida para nosso acerto, principalmente quando a gente faz a correção de combustível. Perceba aqui nessa imagem que a gente tem lá uma densidade a 10 graus Celsius. Imagine que a temperatura do ar admitido é 10 graus Celsius. Eu tenho 1,2466 de densidade, é quilograma metro cúbico, que é o Rho do ar, né? E aí a gente pega, por exemplo, a 35 graus Celsius, esse número já diminui, passa 1,1455. Se a gente dividir um valor pelo outro, a gente vai encontrar uma diferença de 8%. Consequentemente, o meu ar está mais denso, 8%, com uma diferença de 25 graus. Estou pegando nessa tabela aqui para a gente poder ficar mais, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Agora, observem nessa outra imagem como é que funciona a tabela de acerto de correção. E aí tu fez uma pergunta bem interessante. Eu acerto o mapa principal? Nunca. Se o ar está mudando a temperatura, o meu motor não é temperatura constante, meu motor está lá a 80, 90 graus, tá? Não varia disso, entre 80 e 90 graus. E a temperatura do ar que está se modificando, eu tenho que acertar pela densidade do ar, eu tenho que ir pela correção da temperatura do ar. Percebam aqui que a gente tem aqui uma tabela de compensação por temperatura de ar. E nesse caso, na linha Power FT, a gente pode customizar essa tabela. E como é que a gente pode customizar? Percebam ali que num quadradinho azul bem abaixo, eu clico naquele quadrado, automaticamente eu posso ajustar os valores do eixo. E aí eu estou ajustando os valores do eixo em relação à minha temperatura. Eu coloquei como eu estou num país tropical, dificilmente eu vou ter temperaturas abaixo de zero, então eu posso partir com uma temperatura de referência, ou a primeira temperatura zero, poderia ser 10 negativo, não tem problema, só teria um ponto a mais. Eu posso colocar com uma temperatura máxima, como eu vou usar o intercooler, com o intercooler na pior das hipóteses vai gerar 120 graus, mas eu botei uma coeficiente de segurança lá para 180. E aí a gente tem aí um incremento de 25 graus. Por que eu coloquei 25 graus? Justamente 25 graus, porque é aquela referência de 8% da diferença de densidade que a gente mostrou na imagem anterior. Então, se a gente seguir aqui, vamos dar uma olhadinha nessa outra tabela, depois dela montada, eu tenho lá uma temperatura inicial 0, e aí vamos imaginar o seguinte, eu acertei meu carro no dinamômetro, em pressão atmosférica, baixa pressão, eu acertei e a temperatura do ar do meu carro nessa condição, lá no dinamômetro, num dia quente, ficou na admissão entre 50 e 60 graus. Então a minha referência vai ser 50 graus. 50 menos 25, eu tenho 25 graus. Então com 25 graus eu coloquei 8% de combustível. E com 0 graus eu coloquei mais 8%, que deu 16. Então eu tenho lá uma correção, é um norte, tá pessoal? Se eu conseguir levar o motor para essa condição de temperatura com um ice cooler, vocês vão perceber que a gente consegue lá enxergar o que o motor realmente precisa e eu posso fazer uma pequena correção.
Mas aí pode entrar, inclusive, a malha fechada para fazer esse trabalho, porque aqui a gente está trabalhando em cima do tempo de gestão do mapa principal e uma correção ou um incremento ou decremento do mapa principal para a gente achar o tempo de gestão certo para a condição do motor. Ou seja, o ar está mais frio, está mais denso, precisa mais combustível. E aí tem uma questão muito interessante. Normalmente, eu acabo fazendo uma adequação, tá, Gustavo? Que eu percebo que quando o motor está muito quente, se eu tirar combustível é arriscado. E bem pelo contrário, aí entra um outro fator, tá? Pensando lá em mistura, em formação lá da mistura, quando eu tenho lá uma temperatura mais alta de ar admitido, altera o meu avanço da frente de chama, queima mais rápido. É como se alterasse o ponto, nós vamos falar disso também depois. Mas uma das maneiras de conservar, ou uma das maneiras de controlar uma combustão saudável, para não ter uma combustão anômala, é tornar a mistura um pouquinho mais rica e segura. Por isso que eu estou colocando lá um enriquecimento de 10% quando ele chegasse lá a 180 graus. E o que eu fiz? Eu coloquei lá 0 a 60, porque eu acho que entre 50 e 60 não preciso correção nenhuma. E aí eu coloquei 10% a mais de combustível, como ele já vai enriquecer naturalmente, porque o ar está mais aquecido. Teoricamente, 50 graus, se a gente colocar 25 daria 75, depois daria 100 graus e depois daria 150. Então, a cada ponto desse seria 8% a menos. Eu estou colocando, além desse enriquecimento natural lá do dispersamento das moléculas de oxigênio, eu estou colocando um incremento de combustível para que eu tenha lá a minha condição protegida. O que é o ideal? É que eu tenha um sistema de trocador de calor que seja eficiente e que nunca passe dos 60 graus quando tudo bem dimensionado. Se por algum motivo aquecer, eu tenho lá um coeficiente de segurança. Observem agora, nessa outra imagem, em relação ao avanço de ignição. O que eu comentei contigo, Gustavo? Que ao alterar a temperatura do ar admitido, eu altero o avanço da frente de chama, ele queima mais rápido. E ao esfriar o meu motor, ele queima mais lento. Então eu criei um incremento lá com 0 graus de 2 graus de ponto, com 20, 40, 60 eu deixei zerado, sem incremento nenhum e nem atraso. E a partir de 80 graus eu atrasei a cada 60, na verdade é a minha temperatura ideal, eu atrasei 1 grau a cada 20 graus Celsius de acréscimo de temperatura do ar. Consequentemente, o atraso máximo a 180 graus vai ser menos 6 graus de avanço de ignição. Então, com isso, eu acho que eu concluo a tua dúvida, Gustavo, sobre esse assunto tão interessante que é a correção por temperatura do ar relacionado a avanço de ignição e a mistura.